Bem-vindos a mais um programa do Achados Relidos com apoio da IF Ferrari. Nosso programa tem como objetivo valorizar a nossa biblioteca local e os leitores aqui do campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná. Eu sou Igor Sampaio e eu sou o entrevistador desse programa. Comigo está o Henrique Preisner, do segundo TI. Quero que você conte um pouquinho sobre sua história como leitor e se apresente pra gente. Então, tudo bem, Igor? Assim você já falou, eu sou o Henrique. E eu queria fazer essa linha do tempo da minha trajetória, porque eu não sou uma pessoa que tem tanto repertório, eu não sou um leitor ativo, só que quando eu realmente gosto de um livro, eu faço questão de ler ele do início ao fim. Desde criança, principalmente no período que eu não tinha celular, não tinha acesso a computador, essas coisas, eu gostava de ler muita revista Curiosidade, aquelas revistas Mundo Estranho, revista Recreio, sabe? Eu lia bastante dessas, ficava folhando assim e lia inteiro. Ficando um pouco mais velho que eu realmente comecei esse negócio da literatura. O primeiro livro que eu realmente li por completo foi O Pequeno Príncipe. Eu li um pedacinho de Moby Dick. O meu pai pegou o livro dos Racionais, era bem na época que eu tava começando a escutar muito rap, e eu li o livro inteiro, emprestei até pra alguns amigos aqui do colégio. Achei muito bom, mas o livro que a gente vai falar hoje é Metamorfose, que me prendeu do início ao fim. Até na época eu tava namorando, e eu lembro que eu comecei a ler o livro até da primeira página até a página 70, e fui passar o final de semana na casa da minha namorada e comentei com ela, eu devia ter trazido o livro pra ler aqui com você, porque quero saber como é que vai ser o final da história do Gregor. Enfim, livro muito bom. Eu acho que o que mais me cativou foi realmente essa proximidade da realidade, ser um personagem muito, muito sofrido, um personagem muito, muito humano, e eu pessoalmente me identifiquei muito com ele. No começo do livro tem uma frase muito impactante que o narrador fala que a primeira reação de Gregor ao ver que acordou sendo um inseto não foi ficar preocupado de ter virado um inseto, mas sim que ele ia se atrasar pro emprego. Porque, se não me engano, fazia 5, 6 anos que ele estava trabalhando naquele emprego dele, eu não vou lembrar o certo, e ele nunca tinha faltado nenhum dia. E ele pensou até em dar o argumento que ele ficou doente, mas ele imaginou que o chefe dele ia achar estranho. Enfim, tem muita coisa que acontece ao longo do livro, que eu não quero dar spoiler aqui, mas ele fica preocupado com isso. E daí o livro vai se desenrolando com ele tentando sair da cama pra ir dar um jeito de trabalhar mesmo sendo um inseto. Daí quando ele consegue abrir a porta, a família dele dá de cara com ele, vê que ele virou um inseto, ele não tem uma recepção muito boa, e daí vai se desenvolvendo, né? A principal crítica do livro, apesar de eu ser de direita, ser a favor do capitalismo, o livro é uma clara crítica a isso, né? Porque às vezes a pessoa trabalha a vida inteira e não é valorizada do jeito que deveria, se ferra muito em cima de chefes que sugam, tiram toda a vitalidade da pessoa, tiram um pouco até da esperança dela, porque dá pra ver no livro que a vida do Gregor era trabalhar. Ele ficava focado nas viagens, ele trabalhava de entregador, alguma coisa assim, ele ficava realmente só focado nas viagens, em fazer as rotas dele, em fazer reuniões, ele não tinha vida além disso. E apesar dele ganhar, assim, um salário bom, pelo que dá pra ver pelo livro, ele morava em uma casa boa, ele conseguia sustentar toda a família dele, não valia a pena, né? Você perder toda a tua vida, você perder vitalidade pra perder tanto tempo se dedicando a algo que não tá dando tanto retorno, eu acho que não vale a pena. E essa é uma crítica que eu acho muito legal que o livro faz. Até eu acho bom pra o pessoal da nossa idade, que às vezes fica muito nesse negócio que tem que ser perfeito no colégio, tem que tirar sempre as notas mais altas, tem que dedicar a vida totalmente a isso. Não, tem que viver um pouco, tem que sair, conversar com os amigos, curtir, não pode deixar o futuro de lado, porque infelizmente a gente depende muito do dinheiro para viver. Então se a gente quer ter uma profissão boa, a gente vai ter que realmente trabalhar, estudar, dar duro na vida, mas a nossa vida não precisa depender totalmente disso, a gente tem que ter um momento de lazer. Enfim, voltando mais ao negócio do livro, outra crítica que ele faz é que as pessoas às vezes podem só te dar valor enquanto você pode dar algo a elas. E foi o que aconteceu com o Gregor. Assim como eu falei, ele sustentava a família inteira dele, e quando ele parou de poder produzir esse sustento, eles foram tratando ele cada vez mais com indiferença. No começo, a irmã dele, eu lembro que até deixava restos de comida pra ele. Primeiro tentou deixar realmente comida boa, deixar, vamos dar um exemplo, deixar uma lasanha, alguma coisa assim. Só que ele não conseguia
saborear aquilo por ser um inseto, acho que mudou as papilas gustativas dele, e ele só conseguia se alimentar de lixo e resto de alimentos, e foi o que ela estava fornecendo a ele. Só que com o tempo nem isso ela estava dando, tipo, eles estavam realmente fazendo desfeita, deixavam ele confinado naquele quarto escuro, não faziam limpeza igual estavam fazendo no começo, foram tratando o Gregor cada vez mais com indiferença, ele foi percebendo isso. Ele foi percebendo que ele não estava mais recebendo o amor da família dele, só que ele, sendo um cara até certo ponto inocente, achou que estava acontecendo alguma coisa e não pensou que era porque eles não viam mais o Gregor talvez como uma pessoa, viu ele realmente como um inseto, né? Essa é a crítica do livro. Não é eu vejo o pessoal, a versão que eu li foi essa, que não tem nenhuma ilustração de algum inseto em si ou de alguma barata, que é a representação mais famosa, mas sim só a forma bruta, né? Realmente falar que ele virou um inseto, mas é no sentido figurado. O pessoal fala que o Kafka em si não gostaria das representações do Gregor sendo realmente uma barata, porque foge do lado humano, né? Vai mais pro lado bizarro, vai pro lado surrealista da situação, e ele quer que realmente a pessoa que vai ler o livro se identifique e veja, caraca, eu passo por isso, eu realmente talvez não estou sendo valorizado, e meio que dá uma crítica, né? Porque é isso, não é um livro longo, é um livro que você consegue ler em uma semana tranquilamente, até menos. Se você pegar para ler o livro diretão, você consegue ler em um dia tranquilamente, e ele é um tapa na cara seco da sociedade, que meio que se baseia nisso. Foi perguntado pra mim, né, antes da entrevista, se eu me identifiquei com alguma parte do livro. Eu me identifiquei um pouco com essa parte da pressão, que eu no meu colégio antigo recebi diagnóstico de altas habilidades, e tipo, quando chegou isso no ouvido da minha família, todo mundo falou, meu Deus, isso aí é o futuro da família, esse cara aí vai sustentar todo mundo e vai ficar milionário. E pô, agora que eu tô aqui no IF, não é isso que eu quero. O que eu quero, pô, é curtir minha vida, ir pra festa com os amigos, principalmente agora nesse período da adolescência. Tipo, eu tô preocupado mais com esse tipo de coisa. Hoje eu tava conversando com um professor aqui sobre esse negócio de profissões mais pra frente, e é claro, é um negócio que eu penso muito no meu futuro. Só que essa pressão veio muito cedo em cima de mim, e tipo, quando eu parei de dar pra eles os resultados, eu comecei a também ser tratado com indiferença pela minha família. Eu tenho um tio meu que ele tinha muita expectativa, ele falava que eu ia ser o cara. E, pô, eu acho que quando ele viu que eu não ia ser esse cara que ele esperava, ele começou a me tratar como se eu não fosse da família. Tipo, às vezes eu vou na casa dele pra fazer alguma coisa que seja, e ele nem me cumprimenta, nem olha na minha cara, só porque eu realmente não fui aonde ele quis. Enfim, esse tipo de coisa é meio triste, porque muita gente aqui dentro do colégio vai passar muito por isso durante a vida. Tipo, eu vejo pelo pessoal da minha sala, tem gente que dedica totalmente tempo aos estudos, mas eu nunca vejo essas pessoas tendo um período de lazer que seja fora do colégio. Claro, nem todo mundo precisa postar, eu posto muita coisa que eu faço, nem todo mundo precisa postar, mas eu pergunto se elas realmente estão felizes com aquilo ou se elas estão apenas querendo agradar os outros. Então acho que por isso que esse livro é tão bom, ele é um livro, pô, muito frio. O tipo de crítica que ele traz pra pessoa realmente é um baque. Quando você lê e você vê que você pode estar passando por isso, é um tapa na cara que vem. É interessante todos esses pontos que você falou, porque a gente tem que lembrar que a gente ainda está falando de um livro de ficção. Você fala muito sobre esse livro estar apegado à realidade, mas a gente tem que lembrar que o personagem principal é um inseto. O tanto de coisa que você afirmou e que condiz com a sua realidade, mesmo a gente falando de um livro ficcional. O livro é bem sombrio, assim por dizer, e mesmo assim você conseguiu se identificar. Você não precisou ser um inseto para se sentir desumanizado. Isso é algo que o livro faz você sentir muito. Eu nunca senti isso que o Gregor passou, ou coisas desse tipo, mas é algo que é evidente. Você deu sua visão, e é algo que eu percebi muito no seu olhar. Bom, você falou do que você se identificou, mas no livro você falou das críticas. E o que, se você fosse buscar em outro livro coisas que você achou nesse, o que você iria buscar? Eu acho que eu ia buscar mais essa questão da crítica social mesmo. Eu fui na biblioteca e eu peguei o livro Vidas Secas, que inclusive eu não devolvi, e não cheguei a ler ele inteiro, porque eu realmente estou buscando sentir a mesma coisa. Eu não sei se eu vou realmente achar outro livro que consiga me dar a mesma sensação, mas eu estou procurando, porque o sentimento que eu li lendo isso foi absurdo. Eu lembro que, eu voltando pro colégio, eu tava contando pro meu amigo sobre o livro, e eu consegui fazer ele criar interesse pelo livro, fiz ele ler o livro, inclusive,
E, tipo, ele realmente passou pela mesma situação. Olhou o livro e falou, cara, que baque que é. E eu acho que é isso que eu procuro. Eu procuro um livro que eu me identifique, que realmente seja um tapa na cara, que eu talvez acorde pra vida, porque esse livro me fez meio que acordar pra ver essa realidade e, tipo, foi depois disso que eu parei pra pensar que talvez eu não estivesse vivendo certo. Logo depois dele eu terminei meu relacionamento e a rotina minha mudou muito. Da rotina que eu tava, eu comecei a fazer coisas diferentes, comecei a ter meio que uma vida diferente. E, claro, um pouco foi pelo fim do relacionamento, mas um pouco foi por causa do livro. Eu vi que talvez eu não estivesse fazendo o que realmente estava me agradando e comecei a buscar meio que novos horizontes, assim dizer. E nosso projeto é muito para isso, para valorizar as pessoas assim como você, que tem a vida e o pensamento mudado por causa de um livro. Você falou que você não lia muito, mas você é um leitor. Você é um leitor forte ainda, porque sua vida mudou através de um simples livro. Um livro muito bem estruturado. O Franz Kafka, ele consegue escrever muito bem, apesar de a gente ainda estar falando de um inseto, ele consegue transmitir emoções de um jeito muito surpreendente. Essa desumanização que ele cita ao longo desse livro inteiro, a gente pode perceber que acontece antes mesmo dele se tornar um inseto. Porque toda a família depende dele, ele é meio que uma máquina para pegar dinheiro para essa família, e assim como quando ele não consegue mais gerar esse dinheiro, ele é totalmente descartado. Se você se identificou com ele, com essa desumanização, esse livro fez algo importante de você. Esse projeto é justamente para pessoas como você. Eu quero ver os outros livros do Kafka, pesquisar mais a fundo. E outro escritor, outro autor que eu vejo que tem bastante essa pegada de ser livros sombrios mesmo, igual você falou, é o Dostoiévski. Tem um colega da minha sala que ele tá lendo, acho que é Os Irmãos Karamazov, que também parece um livro muito interessante. Eu ainda não peguei pra ler porque ele é muito longo. E assim, eu tô, igual eu falei, como eu não sou um leitor muito ativo, eu começo de baixo, eu começo por livros que assim, não são muito extensos, mas eu tenho assim, muito interesse de realmente ler obras maiores e talvez sentir o mesmo sentimento que eu li lendo Metamorfose. E eu espero que você encontre novos livros. E se encontrar, a gente tá de portas abertas pra você voltar a qualquer momento e citar mais um livro pra gente. Tranquilo. Kafka é um autor muito importante e muito poderoso quando a gente fala em escrita. A pauta do nosso episódio de hoje foi Metamorfose de Franz Kafka. E esse foi o nosso episódio. Agradeço muito pela sua presença. Agradeço muito pela sua história que você passou aqui pra mim hoje. Eu que agradeço, muito obrigado.